mais um vídeo. E o vídeo de hoje ele é muito especial, porque hoje eu vou ler algumas passagens bíblicas para vocês. Eu pedi lá no Instagram sugestões de passagens, uma pessoa mandou, então eu pesquisei na Bíblia algumas e trouxe para vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, se você gostar, não esqueça de se inscrever por aqui e de deixar um comentário. Vamos começar. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a minha passagem favorita. Ela é a passagem que sempre toca muito no meu coração. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e habitava e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ele respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar o Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade,
mulher respondeu: Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: Encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias.
Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. E aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e um pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo não
Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, porque você duvidou." Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Eu espero que essas leituras tenham ajudado vocês e que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada por terem assistido.